Vamos falar dos programas especiais que a gente tem na MS, começando pelo PASA, né, que o PASA agora ele teve uma novidade. Então, até um mês atrás, o PASA, como é que ele funcionava? O aposentado tinha direito a realizar consultas ou exames, né, com uma participação financeira reduzida a 20%. E qual era a ideia do PASA? Então a gente sabe que quando o empregado está ativo, todo ano ele faz o exame periódico, né? Depois que se aposenta, às vezes esquece de fazer exame, de fazer toda aquela rotina que é necessária. Então a Petrobras criou o PASA exatamente para estimular esse aposentado. Bom, desde o último acordo coletivo, né, foi implantado esse novo PASA, que ainda não está em todo o Brasil. Então, desde 31 de janeiro começou Bahia, São Paulo, e há mais ou menos um mês atrás ele começou no Rio de Janeiro. Então, como é que ele funciona? Agora a gente tem centros de saúde credenciados, né, que vocês podem entrar lá no portal da MS, que o Felipe mostrou, e consultar quais são as clínicas credenciadas. Chegando lá, o médico vai examinar, né, e solicitar os exames sem custo algum para o aposentado, tá? Então acabou aquela história de saldo, PASA, redução a 20% do pequeno risco. Agora o exame que for solicitado por esse médico vai ser coberto. Todos os exames? Não, são os exames semelhantes ao que você tinha no periódico. Por acaso você precisa de uma ressonância por uma dor no joelho, uma coisa à parte, isso não faz parte do PASA. Faz parte dos exames de sangue, um eletro, um teste de esteira, um raio-x, que são exames que você fazia habitualmente no periódico, tá? Então o novo PASA já está funcionando. Um outro programa que a empresa oferece é o MS 28 anos, né? Então, quando você tem um filho universitário, ele tem direito a ficar na MS, mas quando ele se forma ou quando ele completa véspera de completar 34 anos, ele perde o direito à MS. Então você pode pedir o plano 28, em que a inscrição tem que se dar até a véspera dele completar 29 anos, tá? E ele tem direito até 33 anos. E como é que funciona? Também teve uma mudança, um avanço de acordo coletivo. Antigamente você pagava uma taxa mensal e tinha direito a utilizar o plano, mas quando você fosse usar o pequeno risco, você pagava integral. Agora, a participação é 50% do valor. Então, inclusive o benefício farmácia, né, que o plano 28 não tinha direito, agora ele tem direito como os demais beneficiados. E qualquer exame que ele faça, você só vai pagar 50% do valor. Se a gente for olhar um plano de mercado semelhante, né, que ofereça para um jovem ou para um adulto um plano com abrangência igual ao da MS, é no mínimo uns R$800. Então você vai estar pagando R$159 por mês para ter uma cobertura boa. Um outro programa é o PAD, eu não sei se vocês já conhecem, é o Programa de Atenção Domiciliar. Qual é a ideia do PAD? Então às vezes você ficou internado, né, passou por uma cirurgia, já tem condições de ter alta, mas você ainda precisa de cuidados de enfermeira, né? Às vezes ainda está com uma sonda vesical, não consegue se levantar, ou está com uma traqueostomia. Então, nesse caso, a equipe do PAD, né, o médico do hospital entra em contato com a Petrobras, tem uma equipe de médicos, enfermeiros, que eles vão avaliar o seu caso e ver se você enquadra em uma dessas modalidades. Então, uma das modalidades é a internação domiciliar, que é quando você precisa de uma enfermeira 24 horas por dia do seu lado. Nesse caso, isso é 100% custeado pela empresa e você fica em casa com essa enfermeira. Na medida que você vai melhorando, começa a sair da cama, precisa de cuidado de enfermagem, às vezes, para trocar um curativo, trocar um acesso de veia, mas não precisa que ela fique 24 horas. Aí é o atendimento domiciliar, que é coberto pelo pequeno risco. Então, vocês coparticipam de acordo com aquela tabela que o Felipe mostrou. Auxílio cuidador. Então, é um auxílio que a empresa oferece uma ajuda, né? Então, assim, a empresa não cobre totalmente esse cuidador. A gente sabe que é mais caro, muitas vezes, que um salário mínimo por mês. Mas é um auxílio pecuniário, é uma ajuda para quem prova que não tem quem cuide. Então, às vezes, um paciente idoso, né, com uma esposa muito idosa que não consegue cuidar ou que não tem nenhum familiar que possa assumir essa responsabilidade, então tem direito a receber o reembolso desse auxílio cuidador. E tem também o auxílio equipamento. Então, às vezes você precisa de uma cadeira de roda temporária ou aparelho para ajudar a respirar. Qualquer equipamento hospitalar que você vai usar em casa também é coberto pelo pequeno risco.
Um outro programa é o programa de assistência especial para pessoas com deficiência física ou deficiência mental. Então, empregados, dependentes, aposentados e pensionistas que têm uma deficiência congênita, o que é isso? Uma deficiência desde que nasceu, ou que adquiriu essa deficiência até os 21 anos, sofreu um acidente, né, ficou com alguma sequela, tem direito ao auxílio. Uma novidade desse programa é o auxílio cuidador. Então, o auxílio cuidador, até esse último acordo coletivo, só quem estava inscrito naquele PAD, Programa de Atenção Domiciliar, tinha direito. Agora a MS oferece 3 auxílios cuidadores. O primeiro é o do PAD, que eu já falei, o segundo é o do pai, e o terceiro é o auxílio idoso, que a gente já vai falar mais lá na frente. Então, no caso do pai, são esses beneficiários que precisam de ajuda, às vezes, para se alimentar, para trocar de roupa, né, que tem alguma deficiência comprovada. Então, também tem critérios, né, se você envia o pedido à Petrobras, vai ser passado por uma perícia, e se for comprovado que você realmente precisa desse auxílio, você vai receber esse reembolso. Esse programa PAI, ele tem uma cobertura muito legal, né, assim, inclui fisioterapia, fono, terapias com água, terapias com música, terapia com cavalos, tudo para estimular, né, esse indivíduo que tem deficiência a se reabilitar. Bom, acho que o auxílio idoso está mais lá na frente, a gente vai falar. O benefício farmácia, então, que eu acho que deve ser o tema mais polêmico do momento, foi uma novidade também de acordo coletivo. Então, desde o dia 31 de janeiro foi plantado um novo modelo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês qual foi o desenho que nós criamos de benefício farmácia. A gente sabe que problemas operacionais estão acontecendo. Por quê? Porque a Petrobras, ela não é dona de farmácia. A Petrobras contrata uma empresa, né, que atualmente é a E-Farma. Essa empresa, por sua vez, terceiriza uma rede de farmácia. Então, estamos tendo problema nas farmácias, atraso de delivery, atraso de reembolso. A empresa já foi multada e será multada outras vezes, se necessário. Esse contrato foi um contrato emergencial para atender a cláusula de acordo coletivo. Não teve um tempo suficiente para toda essa migração, para uma preparação. E a gente já vai dar início, né, a um novo processo licitatório para contratar uma empresa que aí sim vai ficar por 2 anos, vai ter 2 meses para resolver todas essas questões operacionais antes de aparecer. Mas a gente tinha prazo a cumprir para atender o acordo, então a gente sabe que ainda não está o ideal do jeito que a gente desenhou. Então, o que a gente desenhou? Então, a forma de aquisição seria a mesma: delivery, você recebe o medicamento na sua casa, PBM, que é a compra nas farmácias credenciadas, ou reembolso, que é quando você compra numa farmácia não credenciada e solicita reembolso. O que mudou? Antigamente tinha uma coparticipação e muitos medicamentos não eram cobertos. Então, o que mudou? A gente ampliou a rede de cobertura, né? Obviamente, a ideia foi tentar oferecer a maior parte dos medicamentos para as doenças mais prevalentes. Não estão todos os medicamentos existentes, né? Até porque a gente tem um custo por trás disso, mas grande parte dos medicamentos estão na lista. E não tem mais coparticipação. Então, agora o benefício farmácia funciona como grande risco. Então, você vai pagar de R$ 2,36 a R$ 14,17, a depender da sua faixa salarial, tá? Para ter direito a comprar os remédios prescritos pelo seu médico. Você não paga mais nada. Então, o máximo que você vai pagar é R$ 14,00 por mês se você estiver lá na última faixa salarial, tá? Bom, o que mudou em comparação com o antigo? Então, medicamentos de uso não contínuo, que são o quê? Antibiótico, analgésico para dor, anti-inflamatório, colírio, remédio para gastrite, remédio para tireoide, ou remédio para uma diarreia que você teve de repente, remédio para enjoo, todos esses estão incluídos no benefício farmácia, tá? Anticoncepcionais, né, também não estavam, agora estão. Medicamentos injetáveis para osteoporose, então quem tem osteoporose às vezes tem que fazer uma injeção que custa R$ 1.500, está incluído. Cremes e pomadas dermatológicas e vaginais. Então, assim, qualquer pomada para tratar alguma lesão de pele, que tem antibiótico, corticoide, remédio para fungo ou alergia de pele, está coberto. O que não está são cosméticos, né? Então, assim, remédio para ruga, remédio para hidratar a pele, aí realmente não está coberta. Agora, se for uma pomada para tratar alguma doença, ela está coberta.
E o que não entrou? Né? Medicamentos para tratamento de disfunção erétil. E por que não entrou? Não entrou porque muita gente utiliza de forma indiscriminada, não necessitando. Tem gente que realmente tem baixa de hormônio, precisa. Tem pessoas que não precisam. Além disso, certas classes de medicamento, como eu falei, elevavam muito o custo-benefício. Então, a gente tinha que fazer um acordo entre Petrobras e a empresa e ver o que era possível. Mais uma vez, como eu falei, é um contrato emergencial, a gente está em vias de começar uma nova licitação e a gente já pretende ampliar essa cobertura, tá? Medicamentos para emagrecimento também não entraram, na verdade a gente atualmente só tem 2 no mercado, mas que muita gente que não é obesa utiliza, né? Então a gente também quis evitar esse uso indiscriminado. Tratamento de infertilidade, reposição hormonal também não entrou, possivelmente entrará no próximo. Homeopático, fitoterápico e manipulado. Esse não entrou e provavelmente não vai entrar. Por quê? Porque a gente não tem controle das farmácias de manipulação. Então, não posso garantir que você está comprando um remédio e ali contém aquelas substâncias realmente. Obviamente, há farmácias de manipulação que são boas, mas a gente não tem uma regulação da Anvisa, né, que comprove a bioequivalência daquele medicamento. Então, a gente não pode arcar com a consequência disso. Tá? Então, manipulados, fitoterápicos realmente não entram. E os suplementos vitamínicos e minerais, na verdade, eles são classificados na Anvisa como alimentos e não medicamentos. Eu sei, todos nós sabemos que muitos pacientes usam. Quem tem osteoporose precisa fazer reposição de cálcio, vitamina D, quem tem doença na tireoide às vezes precisa, e outras doenças. Então, a gente está avaliando incluir esses medicamentos no próximo contrato, quer dizer, que não são medicamentos, são suplementos, para algumas doenças que realmente precisam, tá? Mas tirando essas classes, a maioria entrou. A maioria das coisas que vocês utilizam, né, que possam vir a utilizar, estão cobertas. E como é que funciona? Então, basta você apresentar o cartãozinho da MS, um documento de identidade com foto e a sua receita. Fiquem atentos que tem remédios que estão cobertos que você consegue comprar sem receita. Por exemplo, um Tilenol, uma Novalgina, você consegue chegar na farmácia e comprar. Mas para adquirir pelo benefício farmácia, tem que mostrar a receita. Por quê? Porque a gente precisa ter um controle, tá? Algumas farmácias estão copiando os documentos de vocês. Isso não é uma prerrogativa da Petrobras, tá? Isso a farmácia tem feito, inclusive para essa licitação, a gente já está colocando no contrato que vão ser multadas se cobrarem, porque vocês não são obrigados a deixar eles copiarem os documentos, tá? Na verdade, isso é uma ação da farmácia, a gente já avisou a EPARMA que isso está sendo feito e não é uma exigência nossa. A validade da receita, ela varia. Por quê? Porque tem regras que não foram criadas pela Petrobras, são regras da Anvisa. Então, antibiótico tem validade de 10 dias. Medicamentos controlados, aquele da receita B azul ou da branca controlada, valem 30 dias. Medicamentos de uso não contínuo, então você torceu o pé, vai usar um anti-inflamatório por 7 a 10 dias. A receita vale 30 dias. Todos os outros valem 180, então era 120, a gente conseguiu passar para 6 meses. Então, seu remédio para pressão alta, diabetes, colesterol alto, tudo vai valer 180 dias, tá? E o reembolso, você tem até 90 dias para solicitar, tá? Por que 90 dias? Porque é o prazo de reembolso de toda a MS, né? De 90 dias. A gente vai deixar as perguntas para o final, por favor, tá? Como é que a gente solicita? Então, se você for solicitar delivery, agora todos os medicamentos podem ser entregues por delivery, exceto os controlados. Por quê? Porque o que precisa de receita especial, que fica retida na farmácia, a Anvisa proíbe a entrega, né? Então, mesmo em casa, você não pode comprar um Ocadil, um Rivotril, você tem que ir na farmácia. Esses não são entregues, todos os outros são. Então, você pode enviar por e-mail, tá? Cópia dos seus documentos, por fax, no site da empresa ou por correio para esse endereço aqui. O que eu tenho que enviar? Você vai enviar a sua receita, a cópia do seu documento. Há alguns medicamentos que lá no portal tem todo o manual explicando tudo isso, precisam de análise técnica. Por quê? Um medicamento para câncer, por exemplo, ou para hepatite. Às vezes uma caixinha custa 27 mil reais, 30 mil reais. Então, a gente precisa analisar, a gente precisa que o médico envie um laudo, né, e o doente envie os documentos comprovando que ele tem aquela doença. Então, medicamentos que a gente considera de alto custo
passam por análise técnica. Então, além desses documentos que eu falei, identidade, receita, vai mandar um laudo e os exames que comprovam essa doença, tá? Os postos avançados não estão mais fazendo essa operação do benefício farmácia. Por quê? Porque no modelo anterior, quando foi implantado, foi um caos. Eu não sei se alguém presenciou, mas os postos ficaram com filas quilométricas, os atendentes não conseguiam entrar no sistema da e-Farma, gerava muita confusão. Então, teve muita solicitação de que os postos não fizessem parte, né, dessa operação. Então, a gente tentou retirar, apesar de que agora já tem gente pedindo os postos. Assim, a gente está tentando ver o que funciona da melhor forma para poder manter para a próxima licitação. Então, benefício farmácia, eu queria dizer para vocês que foi feita uma cartilha e em breve ela vai ser entregue na casa dos aposentados, pensionistas, dos dependentes, dos empregados, explicando tudo. Mas que no portal que o Felipe mostrou, né, da MS, tem lá embaixo, benefício farmácia. Clica lá, está explicando tudo isso. Além disso, no portal tem um botãozinho lá, busca medicamento. E aí você coloca, meu medicamento é Rivotril, aí bota lá, letra R, aí aparece lá, Rivotril. Então todo medicamento que tiver coberto está lá, tá? Além disso, tem o Busca Farmácia. Então, Busca Farmácia, você bota lá, no centro do Rio, qual farmácia é credenciada. E tá lá. Já adianta assim, no Rio, o que é credenciado? Drogas Mil, Pague Menos, Droga Raia, Drogaria Moderna, Galante. As grandes redes, Venâncio e Pacheco, elas não têm credenciamento com nenhum plano. Então, se comprar nelas, você vai solicitar reembolso, né? E a empresa vai depositar na sua conta, né? O prazo combinado por contrato era de 7 dias, mas já tem muita gente reclamando que eles estão atrasando o reembolso. Não sei se já é o caso de alguém. E aí? Tá? Então, no site estão todas essas informações, tá bom? E de última, eu quero meu medicamento, não está aqui, não entendi porquê. No próprio site tem o Fale com a RH, ou você manda para o Fale Conosco, ou manda para esse dúvidas@efarma.com.br. Gostaria de incluir o medicamento tal, por que o medicamento tal não está? Tá? Então, mesmo essas exclusões de cobertura, por exemplo, terapia de reposição hormonal, não está coberta, mas já teve gente que mandou laudo médico, exames, que era um caso de extrema necessidade, e às vezes a gente pode abrir uma excepcionalidade e cobrir. Então, assim, se for o seu caso, você está insatisfeito, não está coberto, você manda para análise, que a gente vai tentar ajudar da melhor forma. Tá? Assim como se tiver gente com pedido que não chegou, teve problema na farmácia, o sistema autorizador não funcionou, peço que mande também para o Dúvidas, ou lá no portal tem um espaço para escrever. Eu só peço um outro, vocês fiquem atentos, que reembolso só ocorre em farmácia não credenciada. Se você está numa farmácia credenciada e deu problema no sistema, o ideal é que você saia da farmácia e vá numa Pacheco, Venâncio, compre e solicite reembolso. Tá? Porque senão não vai ser reembolsado compra na credenciada. Então, assim, no início tiveram confusões, a gente até conseguiu que a e-Farma reembolsasse alguns casos, mas assim, o ideal é, não conseguiu naquela farmácia credenciada por algum problema, vocês mandam a notinha pra gente, mas compre em outra farmácia para não correr o risco de você não ter esse reembolso. Tá? E o reembolso agora é o valor da nota. Antigamente tinha média de preço, um referencial, agora ele é o máximo, que é o preço máximo ao consumidor, acima disso a gente não reembolsa, mas ninguém vende além desse preço. Então, o que você comprar vai ser reembolsado. Tá? Bom, uma outra novidade foi reembolso de glicofita. O que é isso? É fita para medir glicemia de quem tem diabetes. Isso não faz parte do benefício farmácia. Muita gente tem confundido, tá? A AMS está reembolsando 100 fitinhas por mês, de acordo com a tabela do pequeno risco, somente para diabético que usa insulina. Mas eu sou diabético, não uso insulina, eu preciso furar o dedo. Eu sei, né? Eu sou até endócrino, não é minha área, eu recomendo o paciente que não usa insulina furar o dedo, mas o que foi criado na AMS para esse momento foi reembolso somente para quem usa insulina, seja qual for seu tipo de diabetes. Então, basta você mandar uma receitinha da sua insulina, tá? E a nota fiscal da entrada no posto compartilhado, igual você faz para qualquer outro reembolso de MS, e você vai ter essa glicofita reembolsada, tá? Todas as que estão disponíveis no mercado. E o outro auxílio que eu falei, que é uma novidade, é o auxílio cuidador do idoso,
é o quê? É a contratação de um cuidador para ajudar o idoso nas tarefas que ele está com dificuldade, andar, se alimentar, trocar de roupa. Então, na verdade, é um benefício temporário. Por que temporário? Porque às vezes o idoso está só passando por um período de doença, está se reabilitando, vai precisar por um tempo e não mais. Ou não, às vezes vai precisar para sempre. Idade igual ou superior a 60 anos, que é muito jovem, né, gente? A gente vê câncer de 60 anos e não precisa de gente para ajudar. Então, depende da situação, né? E vai ser passado por uma análise técnica, uma perícia, né? A gente tem os critérios que também estão lá no portal. E se for comprovado que realmente aquele idoso precisa de ajuda, você vai receber um auxílio pecuniário, reembolso, né, de até um salário mínimo por mês. Por que esse auxílio cuidador foi vantajoso? Porque antes só tinha o do PAD. Então, às vezes você via um idoso com dificuldades, mas que não preenchia critério de internação domiciliar. E às vezes eu cansei de ver casalzinho, né, 85 anos, a esposa, o esposo, um não consegue mais cuidar do outro, não, mas não preenche critério, não tem direito. Então agora tem esse auxílio idoso, que aí enquadra. Às vezes a esposa já não consegue cuidar e consegue esse benefício. Então, para quem precisa, a mesma coisa. Lá no portal tem as orientações, você vai no posto compartilhado e dá entrada no seu pedido, né? Geralmente vem um laudo médico e eles vão fazer um questionário, algumas perguntas, vai alguém na sua casa e vão avaliar se tem indicação ou não do auxílio idoso. Bom, agora o Felipe vai finalizar aqui para a gente abrir para as perguntas.